Record News Rural. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Já começou a colheita da batata no Triângulo Mineiro. Um consultor de agronegócios apostou na cultura e deu certo. Ele arrendou alguns hectares, plantou na época certa e comemora os primeiros resultados. Já para outros produtores, não foi bem assim. Doenças e mudanças climáticas afetaram a produção. De consultor de agricultores a produtor rural. Depois de muito analisar o mercado, o Vitor apostou em 2024 no plantio de batatas. Arrendou essa área em Estrela do Sul, que fica a 100 quilômetros de Uberlândia. Nela, ele plantou 18 hectares de batata inglesa. Esse ano surgiu a oportunidade de começar a estar plantando devido aos preços fixados já pela indústria, né? Como batata é uma cultura de risco, então as indústrias dão essa segurança para a gente, essa margem, né? A experiência deu certo. Ele espera colher entre 42 e 43 toneladas por hectare na área que arrendou neste ano. Uma boa média em um ano que foi complicado para muita gente que plantou o tubérculo. No caso do Victor, foi o fato dele ter começado o plantio em março, um pouco mais tarde do que outros produtores, o que o ajudou a não ter tantos contratempos. A gente tenta concentrar os plantios aqui na janela de mais alta produtividade da região, que aqui no Triângulo Mineiro gira em torno assim de meados de março, né, final de março, até final de junho, meados de julho. Então essas janelas é onde a gente tem uma maior produtividade. Se eu tivesse antecipado esse plantio, teria acarretado numa queda significativa da produtividade. Olhando assim, as bags cheias, a gente imagina que a produtividade foi da maneira como o produtor esperava. Não foi exatamente isso. Existiram alguns desafios, principalmente em relação às chuvas muito concentradas nesse início de 2024, além da questão do sol, um solão muito forte que aparecia justamente depois das chuvas muito fortes também, além, claro, das doenças, principalmente as doenças bacterianas. Principalmente com quem plantou mais cedo, lá em fevereiro, em busca de atender o comércio. Mais chuvas e mais calor trouxeram um ambiente mais propício para a canela preta, doença que apodrece ramas. Muitos produtores reduziram a produtividade em quase 50% com isso, caindo de 40 para 25 toneladas produzidas por hectare. Teve várias doenças foliares também, como a alternária, devido a essas condições climáticas, né? A boa primeira experiência do Vitor no campo foi fundamental para seguir no ramo. Os custos ainda são bem altos. Ele contou que 2/3 do que fatura em um plantio como esse vai para o custeio, o que dá mais ou menos R$65 mil por hectare. Metade deste valor ele gastou com sementes, adubo e o valor do arrendamento da área. Isso equivale a que porcentagem dos seus custos, assim, de tudo que você ganha? Digamos que uns 70% vira custo, né? Com o início da colheita e a entrega de mais produtos no mercado, a tendência é de que ele fique mais barato para quem está na ponta da cadeia de produção e consumo. Segundo o levantamento da Universidade Federal de Uberlândia, em junho de 2024, 6 quilos de batata, que é o volume pesquisado dentro da cesta básica, custavam R$ 71,37. Em maio de 2024, o valor foi de R$ 61,42. Esses preços de mercado agora que tende a dar uma queda pela concentração de maior colheita, né, do região de São Paulo, Vargem Grande do Sul já começa a iniciar as colheitas, então já tem uma entrada maior de mercadoria no mercado, então tende a cair esses preços de batata que vai para o Ceasa, né, para o mercado.
Amigos e amigas do agronegócio, chegou aquele momento tão aguardado, o Ano Safra do Bradesco. E as condições de crédito do Bradesco são pensadas de acordo com as diferentes necessidades dos produtores rurais. Fale com o seu gerente Bradesco e conheça. Conte com a solidez do banco, que é o maior parceiro privado do agronegócio, e veja soluções de crédito ideais para planejar e ampliar a sua produção. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Bradesco, entre nós, você vem primeiro. Sabe aquela história do produtor de leite acordar cedo e ir para o campo ordenhar as vacas? Olha, lá no Morro da Fumaça, em Santa Catarina, o produtor até acorda cedo, mas o processo é um pouco diferente. Ganhou uma ajudinha da tecnologia, viu? O local até pode ser parecido com um confinamento tradicional, mas um maquinário tem feito a diferença para o Jair. Já são quase 2 décadas trabalhando com vacas leiteiras. Na época, eram poucos litros de leite. Alguns até foram vendidos de porta em porta. Hoje a realidade é mais tecnológica. Então, tudo isso a gente teve que aprender, entendeu? Então a gente tenta aqui dentro, hoje praticamente a minha vida é aqui dentro, né? Olhando, observando como é que tá, se tá tudo certinho. A gente tem as horas que sai, quando precisa, final de semana a gente troca, fica um, fica outro, né? Para poder não ficar muito cansativo, né? O robô assumiu a função da ordenha. Os animais vão até fazendo fila, esperando a hora de entregar um produto tão desejado. O trabalho é feito pela máquina, enquanto o animal vai se alimentando. O cuidado com a vaca é algo primordial. Elas são alimentadas 3 vezes ao dia, mas se engana quem pensa que o Jair e a equipe estão sem trabalhar por conta da novidade. Hoje a gente chega aqui às 5 da manhã, a primeira coisa que a gente faz é olhar o computador, né? Abre ali, vê como é que tá, se tem vaca doente ou se tem vaca atrasada, e aí depois a gente vai fazer toda a limpeza aqui dentro, né? Se tiver algum animal com problema, a gente vai e trata eles, traz separado aqui, né? Aqui atrás tem essa parte aqui, ó, é onde a gente faz a lida com eles, e aí vê como é que tá a produção, tudo certinho pro animal. E aí a rotina da gente é aqui dentro, né? Aqui o trabalho está sendo todo feito. A ordenha está sendo realizada pelo robô. O produtor pode chegar até este local e na tela comparar os resultados. Entender o que cada vaca está produzindo e o que cada vaca está entregando. Por este outro local, o encanamento leva até um reservatório da propriedade, onde inclusive boa parte do leite é beneficiado. Por mais que seja uma técnica robotizada, né, que as pessoas acham que é industrializado, mas não. É uma tecnologia que ela veio para agregar e dar bem-estar para o animal, né? Isso não muda na produção do queijo, muito pelo contrário, ela traz muitos benefícios pela qualidade do animal e o resultado final do leite para o queijo. O selo Arte, que identifica produtos artesanais que têm história, demonstra a qualidade do doce de leite e dos mais diversos queijos entregues pelo laticínio. O robô também facilitou a vida da empresária, por conta da produção de leite. Se eu for olhar para o ano passado, há um ano atrás, nessa época, eu estava com uma redução de leite, de produção de leite, né? Então, e essa é uma época que a gente vende muito queijo, né? Tem uma grande procura. Então, esse ano, em agosto, inverno, com a procura de queijo, eu tenho uma boa oferta do leite, porque eu tenho uma produção agora adequada para a produção de queijo. É a tecnologia auxiliando o animal, facilitando a vida do produtor e contribuindo com o beneficiamento. Uma aldeia indígena na cidade de Guajará-Mirim, em Rondônia, começa a viver uma nova era. Em pleno século XXI, só agora os moradores vão ter o conforto da energia elétrica. Guajará-Mirim fica a mais de 320 quilômetros de Porto Velho, capital de Rondônia. O município possui várias aldeias indígenas e uma delas é a aldeia Santo André, onde vivem indígenas da etnia Oronal. E é para lá que a gente vai junto com a empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no estado. São exatamente 7h15 da manhã e a gente vai seguir até a comunidade, a aldeia Santo André, nessa voadeira e a viagem vai durar em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Então vamos lá? Por ser uma região remota e de difícil acesso, é importante ir com um guia que conheça bem a localidade. O trajeto é longo, mas a vista é encantadora, já que estamos no coração da Amazônia.
onde a fauna e a flora são bem evidentes. Foram exatamente 2 horas de viagem ao longo do rio Pacás até chegarmos aqui, na comunidade Santo André. Os indígenas vivem do artesanato e da agricultura como fonte de renda. Aqui tem uma associação que presta assistência e promove capacitação aos moradores e uma escola que era um anseio da aldeia. Porém, o acesso à energia elétrica ainda não era uma realidade. A comunidade indígena Santo André existe há mais de 40 anos e durante todo esse tempo a comunidade não tinha energia elétrica, cenário que muda a partir da instalação da usina fotovoltaica, que vai beneficiar 78 famílias, que no total são mais de 500 habitantes. É um sistema chamado MIGDI, sistema solar. Ele faz parte de um grande pacote de investimentos para trazer luz para o pessoal do campo. A gente tem 2 modelos, né, de sistema. Tem aquele modelo que é o convencional, que vai por fio, e naquelas comunidades que são mais isoladas, a gente leva via solar. Esse modelo é o primeiro a ser entregue em uma aldeia indígena em Rondônia. A usina demorou aí mais ou menos uns 4 meses para ela ficar pronta. É a primeira que está sendo entregue aqui no estado, numa comunidade indígena. Isso é muito significante para nós, porque a gente sabe que isso transforma a vida da comunidade, né? Transforma a vida das crianças, abre um leque de possibilidades para eles. O cacique João Marcos Oronal e o líder da Associação Indígena Benjamin Oronal contam sobre a alegria de ter energia elétrica na aldeia. As crianças estão ficando alegres para estudar mesmo na nossa casa. Isso que nós sentimos também, a gente fica contente mais ainda pelas energias. Primeira vista que eu vi, eu abri a porta, bati a porta, e quando ele abriu, vi as crianças estudando com a luz, energia que estão na casa dele. Isso que eu fico na minha cabeça. Quando eu voltei na minha casa, eu não consigo dormir, porque eu estou pensando nessa maneira de chegar energia na nossa aldeia. Isso é muito bom para a nossa comunidade. Eles enfatizam que, com a chegada da energia, a renda da comunidade vai melhorar e o acesso às tecnologias também. Eles vão ter internet aí 24 horas, equipamentos e eletroeletrônicos que normalmente eles não têm, local para, como eu falei, né, armazenar caça, armazenar pesca. E isso vai fazer com que eles consigam até no futuro ser uma comunidade que tenha mais possibilidades de trazerem aqui para dentro outro tipo de pequenos arranjos produtivos, né, para que a comunidade ela cresça. Antigamente a gente gastou muita óleo diesel para funcionar motor de luz, né? Mas hoje em dia vai ter muita renda para nós, tipo do trabalho, do escritório, da associação, né? Tipo internet, impressora, tudo vão girar com essa energia, né? Vamos lutar, bora tocar para frente para conseguir mais outras coisas para dentro da nossa comunidade. A Embrapa Agrosilvio Pastoril está fechando o primeiro ciclo de 12 anos do maior experimento do mundo com sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta em Sinop, Mato Grosso. As pesquisas trouxeram resultados que ajudam a fazer recomendações nesses sistemas produtivos. E quem vai explicar tudo para a gente é o Maurel Belling, que é pesquisador da Embrapa. Bom dia, Maurel. Seja bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, vamos começar do começo, então. Para quem nunca ouviu falar, o que são os sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta? Então, a integração lavoura, pecuária, floresta é nada mais é que uma estratégia de produção onde a gente visa a integração entre os diferentes componentes de produção, a integração entre a lavoura, a pecuária e a floresta, e uma modalidade mais intensiva onde nós temos a presença dos 3 componentes ao mesmo tempo na mesma área, onde nós fazemos a lavoura, fazemos a pecuária e ainda nós temos a presença do componente florestal dentro do sistema. Nada mais é do que uma intensificação e uma verticalização da produção, cujo foco é a otimização de uso da terra. A gente está chamando que esse é o maior experimento, porque em relação à área, à quantidade de árvores, o que dá para a gente essa relevância toda nesse estudo? Então, primeiro, quando a gente fala em um experimento com integração,
Já é bastante desafiador, porque isso implica no tamanho da parcela experimental. Então, primeiro ponto, deixar bem claro que esse experimento ele foi um experimento que foi concebido a várias mãos. Lá no início de 2010 foram reunidos vários pesquisadores, professores, pessoas que atuavam com o tema de integração justamente para conceber esse experimento. Então eles tinham algumas perguntas que eram prioritárias para serem respondidas na época. Então nessa discussão eles tentaram estabelecer esse experimento, qual seria o tamanho mínimo de parcela, quais seriam os tratamentos que seriam interessantes serem testados naquele momento para responder essas perguntas. Então chegou-se ao consenso naquele momento que a parcela experimental para que nós conseguíssemos avaliar o componente animal dentro do sistema, considerando as médias de produção da pecuária naquela época lá, é que nós teríamos que ter uma parcela com no mínimo 2 hectares, para que se conseguisse ter pelo menos 2 animais rodando dentro daquele tratamento e ter uma avaliação com uma robustez mínima da parte estatística para conseguir atender todos esses pré-requisitos do ponto de vista estatístico e ter um resultado com um embasamento científico. Ou seja, a definição da estratégia, ela depende também da necessidade do produtor, né? Isso. Então, naquela discussão com o grupo, chegou-se ao consenso, então, dessa parcela com 2 hectares e foram testadas algumas estratégias que seriam interessantes do ponto de vista do produtor. Então, a integração da lavoura com a pecuária, da pecuária com a floresta e outros tratamentos mais intensivos com a presença dos 3 componentes, ou eles em rotação, a lavoura e pecuária em rotação, e um tratamento mais intensivo onde os 3 componentes ocorriam todo ano dentro do sistema. Então isso levou aí, por exemplo, nós tínhamos também os tratamentos controles, só a lavoura, só a floresta, só a pecuária, que nós chamamos de tratamentos solteiros, mas que nada mais são as nossas testemunhas. Esse experimento ele demanda aí no mínimo uma área de 72 hectares para conseguir aí atender esses requisitos mínimos da parte estatística e para que tenhamos robustez aí nos resultados que foram obtidos ao longo do tempo. Dependendo da quantidade de animal, é bom para a gente até aprender. Ela também influencia na quantidade de área e de árvores, não é? Isso, como na época lá, a média da região era menos de uma UA por hectare, nós queríamos garantir 2 animais, 2 UAs por hectare, então foi definido esse tamanho mínimo de 2 hectares, mas depois os resultados de pesquisa mostraram, através da intensificação da pecuária, do manejo adequado, de condução das árvores, condução de podas e tal, teve tratamentos onde chegou a ter mais de 30 animais aí em uma lotação instantânea dentro da avaliação desses tratamentos, indicando aí o potencial desses sistemas aí, quanto à média de produtividade da pecuária de Mato Grosso era em torno de 4 arrobas por hectare ano, tratamentos chegando a produzir 35 num ciclo de produção até 42 arrobas por hectare ano, mostrando o potencial desses sistemas aí em alavancar a capacidade de produção de carne, principalmente. E Maurel, o trabalho usou o eucalipto, né? Isso, esse foi outro ponto importante lá no estabelecimento desses arranjos, que é qual espécie que seria utilizada naquele momento. Então, cogitou-se até utilizar mais de uma espécie, a teca, por exemplo, é uma das espécies mais plantadas do Mato Grosso e tal. Mas, dadas as perguntas prioritárias naquele momento, priorizou-se para uma espécie onde nós tínhamos o maior conhecimento aí dos seus tratos silviculturais, da sua condução, isso pensando em termos de monocultura, né? Então o eucalipto era a espécie que nós tínhamos já um maior conhecimento, um maior domínio dela, plantando ela de forma convencional. Então, para as perguntas que precisavam ser respondidas naquele momento, o eucalipto foi escolhido como espécie prioritária, em função do que já tínhamos de conhecimento sobre ela. Com relação ao carbono, né, que tipo de dado a gente pode já trazer aqui? Então, ao longo dos anos, isso também foi uma variável que foi monitorada ao longo desse tempo, tanto as emissões quanto o carbono estocado ao longo do tempo, no solo, na própria biomassa das árvores. Então, resultados bem interessantes, embora, por exemplo, no solo, esse aporte ele é mais lento, gradativo, num primeiro ciclo de
4 anos não tivemos aí respostas tão grandes, mas o que se espera é que a médio e longo prazo esse efeito vai se acumulando. Então, já num segundo ciclo de 8 anos, já começam a ter diferenças desse carbono estocado no solo, mas principalmente o carbono estocado na biomassa das árvores já tem um papel importante aí, referendando já, por exemplo, a marca conceito lá da carne carbono neutro, onde as aves conseguem neutralizar as emissões do bovino dentro do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Nossa, é muito bacana esse ponto, né? Agora, para quem não é da área, Maurel, explica para a gente o que é o efeito bordadura. Então, quando a gente tem um plantio, por exemplo, homogêneo, lá uma parcela só de eucalipto ou de qualquer outra espécie, geralmente quando a gente vai entrar naquele talhão, a gente observa que as áreas da lateral, as áreas da bordadura, elas têm um diâmetro maior que aquelas árvores que estão lá dentro do talhão. Isso por esse efeito de bordadura que nós chamamos, porque essas árvores que estão na bordadura, elas não têm a mesma competição que aquelas árvores que estão dentro daquele talhão. Então elas acabam se beneficiando, recebendo mais luz, recebendo mais água e nutrientes, e elas acabam tendo uma taxa de crescimento superior às árvores lá dentro do talhão. E quando nós fazemos um sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, é como se nós estivéssemos cultivando árvores de bordadura. Elas têm uma taxa de crescimento muito superior às árvores em plantio homogêneo. Isso trazendo ganhos, muitas vezes até 50% a 100% maior em relação ao nosso tratamento testemunha, que é o cultivo homogêneo do eucalipto. Em relação à lavoura, a gente pode trazer mais benefícios em relação aos grãos, por exemplo? Então, isso foi um ponto importante desse experimento, que na verdade referendou o que já é recomendado lá no marco referencial, que foi lançado em 2011, me refiro ao marco referencial da ILPF, onde é preconizado lá que a agricultura seja feita nos primeiros 2, 3 anos do sistema, até que as árvores tenham um porte aí adequado para a entrada dos animais dentro do sistema. Porque a árvore ela passa a ser um fator de restrição para a produção de grãos. Com o crescimento da árvore, quando a copa começa a ganhar volume, começa a restringir muito a entrada de luz, também há uma competição por água e nutrientes e acaba impactando de forma negativa a produção de grãos. Então, num primeiro ciclo de avaliação que nós tivemos até o 4º ano, sem o manejo das árvores, nós vimos tendo uma redução expressiva na produção de grãos, de soja, principalmente do milho. A partir do momento que eu faço uma intervenção, que eu faço um manejo, desbaste, que eu faço um manejo de copa dessas árvores, eu consigo restabelecer a produtividade para patamares semelhantes a uma área de pleno sol. É claro que isso eu tenho que considerar, quando eu tenho a árvore em faixas, eu tenho uma área ali, uma faixa imobilizada pelas árvores que eu não consigo produzir grãos também. Então a produção do sistema, ela acaba sendo um pouco menor por essa área imobilizada, mas aí tem um efeito também da própria sombra, a competição por água e nutrientes, reduzindo essa capacidade de produção de grãos. Maurel, eu gostaria que você comentasse como é que o produtor rural recebe as recomendações depois de tantos resultados positivos. Eu acho que é uma mudança, inclusive, cultural da forma de produzir, né? Mostrando como que é importante essa integração entre lavoura, pecuária e floresta, né? Então, isso é um ponto importante, que isso nos auxilia muito, os resultados que foram obtidos ao longo dos 12 anos, aí nos traz uma segurança maior até para a recomendação, para a implantação de novos sistemas. Então, isso tem que estar muito bem claro qual que é o propósito do produtor dentro lá da sua área, o que ele pretende o sistema de integração. Então, tem determinadas situações, por exemplo, aquelas áreas onde ele está batendo patamar de produtividade, dificilmente a gente, também não é o recomendado, a gente entrar com a árvore nessa área. Ele vai manter a sua atividade principal, talvez ele vai otimizar através de uma integração lavoura-pecuária, onde ele vai ter mais ganhos. A árvore vai entrar principalmente naquelas áreas marginais, onde ele tem perdas de produtividade, onde geralmente é aquele talhão que derruba a média de produtividade dentro da fazenda, é onde talvez nós vamos trazer mais ganhos, trazendo a integração com a árvore. É claro que a inserção do componente florestal dentro desse sistema, eles têm que estar muito bem claro. Qual que é o propósito dessa árvore dentro do sistema? Se o foco é produzir, por exemplo, madeira para biomassa, para energia, hoje nós temos aqui no estado do Mato Grosso uma demanda muito grande por biomassa de eucalipto, por exemplo, para as caldeiras das
indústrias de etanol de milho. Então, esse arranjo que vai ser utilizado, ele tem que estar muito bem dimensionado, pensando em rendimento operacional na colheita, para que ele consiga vender, por exemplo, essas aves em pé, para que a compradora lá desloque o seu parque de máquinas para fazer a colheita dessa biomassa. Agora, se o propósito é utilizar o componente florestal, adicionando renda para essa propriedade, onde ele está focado, por exemplo, em um produto madeireiro com um valor agregado um pouco maior, pensando em mourões para cercas, ou até mesmo madeira para serraria, ele pode pensar numa estratégia onde as aves vão ser inseridas em forma de linha simples, impactando o mínimo a área imobilizada com as aves no sistema, mas principalmente trazendo um ganho do ponto de vista da pecuária, onde nós temos uma sinergia muito grande e onde nós obtemos os melhores resultados em termos de desempenho. É justamente quando eu tenho, por exemplo, eu faço lavoura nos primeiros anos e posteriormente eu converto esse sistema para um sistema de integração pecuária-floresta, onde a árvore, a sombra da árvore trazendo um melhor conforto para esses animais e esses animais tendo um melhor desempenho no sistema. A gente consegue ter uma conversão de carne, uma melhor precocidade sexual, menor consumo de água, por exemplo. Então eu tenho uma série de indicadores do ponto de vista da pecuária. Ou seja, são sistemas que podem ser aplicados em todas as regiões do país, mas que mudam, têm que ser adequados conforme a área, a região e a necessidade do produtor. Agora, Maurel, esse ciclo está terminando, porém os estudos continuam, né? Sim, sim. Ao longo desses 12 anos, nós respondemos muitas perguntas, mas muitas outras surgiram. Então, o arranjo inicial que foi definido lá, uma configuração de renques com linhas triplas, com distância mínima lá de 30 metros, até para impactar o mínimo a produção de grãos, mas mesmo assim mostrou-se que esse arranjo ele acaba tendo um efeito muito forte sobre a produção de grãos, reduzindo consideravelmente, demandando um manejo muito intenso dessas aves para que eu consiga manter a produção de grãos. Então, num próximo ciclo, a etapa será feito justamente o seguinte: e se nós partimos já de renque simples, com manejo das aves, manejo de copa, eu consigo otimizar a produção de grãos? Na pecuária, nós já sabemos que nós conseguimos ter ganhos expressivos, então o caminho agora é justamente nós conseguirmos otimizar aí a produção de grãos dentro do sistema, partindo de uma outra configuração, de um outro arranjo que favoreça melhor essa produção de grãos. Esse arranjo em linha simples, eu tenho uma área imobilizada com as aves menor, então quando eu tenho renques triplos, eu fico lá com uma área em torno de 20% a 30% da área de grãos imobilizada com as árvores. Quando eu parto para uma configuração de linha simples, eu já consigo reduzir essa área abaixo aí dos 10%, então eu consigo otimizar muito essa questão da produção de grãos. E nós usamos no primeiro ciclo o eucalipto, que tem um crescimento muito rápido, um volume de copa muito grande, mas no nosso caso aqui do estado do Mato Grosso, nós temos a teca, que é a principal espécie plantada aqui no estado. Nós temos mais de 5 mil hectares aí com sistemas silvopastoriços com teca. E como que é a interação, por exemplo, da teca com a lavoura dentro desses sistemas? Então, nesse próximo ciclo, além do eucalipto nessa configuração em linha simples, nós também vamos ter a teca em duas configurações, uma em configuração em linha simples e outra em linha dupla, otimizando também o sistema, pensando a teca dentro da integração lavoura-pecuária-floresta. E a gente vai seguir acompanhando de perto, viu? Pode ter certeza. Pode concluir. E aí um ponto importante, assim, o eucalipto é uma espécie que nas nossas condições aqui, o produto principal é a biomassa. Nós não temos ainda uma realidade, por exemplo, o eucalipto para a serraria. Não temos polos industriais que absorvam essa madeira. Mas no caso da teca, ela já é uma realidade, permite você mandar mesmo que seja a tora inteira para o porto, exportar isso, ela tem um valor agregado que remunera todo esse custo. Mas um ponto importante é que a teca ela demanda podas anuais para que você consiga obter aquele produto de qualidade lá no final, lá que tem aquele valor agregado. Então, essa demanda de podas frequentes, teoricamente, a gente espera que beneficie os demais componentes do sistema, tanto a parte do ponto de vista de produção de grãos, quanto a produção da pecuária. Nós já temos observado a campo que esse sistema silvopastoriço com teca, a gente consegue manter uma taxa de lotação
equivalente ou até superior a um pasto a pleno sol. O que a gente vai fazer agora é justamente referendar isso de forma científica, trazendo todo o respaldo aí com delhamento experimental, com repetições verdadeiras, com a casualização da parcela experimental para respaldar todos os resultados que nós já observamos a campo. E estaremos aqui de portas abertas para saber tudo, viu? Muito obrigada, Maurel, pela sua participação, por trazer todos esses dados. Um bom dia para você e um abraço para todo mundo da Embrapa aí no Mato Grosso. Obrigado, Kelly. Foi uma satisfação conversar com você. Foram 12 anos aí o primeiro ciclo do experimento. Com a introdução da TECA aí, serão no mínimo mais próximos aí 20 anos aí com desafios aí, resultados aí para referendarmos aí o produtor com informações e recomendações para isso dentro da propriedade. Obrigada e bom dia mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.